Uma senhora de 70 anos foi presa em Israel. Parece que não é exclusividade do Brasil prender senhoras. Mas qual o crime que essa senhora cometeu? Talvez o terrível crime de escrever com batom em um prédio público ou uma estátua? Não. O crime que essa senhora não cometeu, mas conspirou para acontecer, é nada mais, nada menos do que o assassinato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Não sai daí que a gente vai falar sobre esse caso que não é novidade aqui em Israel. Eu já volto. Antes da gente falar sobre esse assunto, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e imaginar uma situação. Fecha o olho. Tô vendo que você está de olho aberto, fecha o olho. Pois é, agora imagina a sua conta bancária, o seu saldo. O que aconteceria se entrasse agora R$5.000 na sua conta? Pois é, com apenas R$5 você pode concorrer a R$5.000 no Pix, sem burocracia, sem letras miúdas, pela Loteria Federal, tudo na maior transparência possível. O link para você concorrer está aqui embaixo. E o último ganhador, o carioca, que ganhou R$5.000, investiu R$25 apenas e ganhou R$5.000. Não perde tempo, tem promoção de bilhetes, tem até 25% de desconto em bilhetes da quarta ação do canal. Não perde tempo, entra aqui embaixo, faça sua fezinha e boa sorte. Eu posso ligar para você para transferir esse dinheiro para sua conta e ela ficar mais feliz. O que você acha? Não perde tempo, entra no link aqui embaixo e faça a sua fezinha. Vamos olhar agora essa matéria que saiu no The Times. Essa senhorinha que foi presa, ela é uma ativista antigovernamental de 70 anos de idade, que conspirou para matar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Isso não é novidade em Israel. Nos últimos meses, várias pessoas foram presas, acusadas de planejar um assassinato para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E a história de Israel conta um primeiro-ministro, mostra, um primeiro-ministro que foi assassinado por um judeu ultranacionalista, ortodoxo, ultra mega religioso, em 1995, não tem nem tanto tempo assim. Yitzhak Rabin, o ex-primeiro-ministro de Israel, era primeiro-ministro em 95, ele foi morto no dia 4 de novembro por Yigal Amir, um extremista judeu israelense. O assassinato aconteceu em Tel Aviv, no final de um grande comício que o primeiro-ministro, na época, estava participando em apoio aos acordos de Oslo. O comício terminou e o assassino seguiu o primeiro-ministro pelas escadas próximo ali ao comício e atirou 2 vezes pelas costas do primeiro-ministro. Ele foi atingido por 2 tiros e morreu pouco tempo depois no hospital por hemorragia interna. O assassino foi preso imediatamente e confessou o crime logo depois, sem nenhum remorso. Esse assassino era um judeu ortodoxo ultranacionalista que se opunha ferozmente aos acordos de Oslo. Ele acreditava que entregar territórios aos palestinos era uma traição ao povo judeu e, por isso, assassinou o primeiro-ministro da época. A história da senhorinha de agora não tem muita coisa diferente não, tá? Mas tem um fato novo. Essa senhora tinha uma doença terminal. Ela é suspeita de Tel Aviv, a identidade dela, o endereço, como foto, como tudo, está sendo mantido ainda em sigilo pela justiça israelense. Mas eu acredito que logo será revelado. Ela foi autorizada a voltar para casa, logo depois de ser presa, em uma ordem de restrição para ficar longe do primeiro-ministro e de prédios governamentais.
Eu acho que, dada a situação que eu vou falar logo abaixo, essa condição não faz muito sentido, não faz muito efeito. E eu não colocaria ela em prisão domiciliar. Já vamos entender o porquê. Uma ativista antigovernamental de Tel Aviv foi presa após conspirar para assassinar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo a polícia, a mulher de 70 anos foi presa após conversar com contatos próximos no movimento de protestos antigovernamental sobre a tentativa de assassinato. Sua identidade e endereço constam de uma ordem de silêncio emitida pelo tribunal. Ainda, ela é a mais recente de uma série de israelenses presos nos últimos meses por supostamente tentar matar Benjamin Netanyahu ou incitar o seu assassinato. Em 2024, vários suspeitos foram acusados de tentativas de assassinato contra o primeiro-ministro e outros altos funcionários do passado e também atuais. Como parte do seu amplo esforço para construir uma rede de espiões israelenses, o Irã também tentou recrutar potenciais assassinos. Essa senhora de 70 anos não está ainda definido e dito com certeza, mas a princípio não tem nenhuma relação com o Irã. É uma senhora de 70 anos, antigovernamental, uma ativista antigovernamental, que, por ter uma doença terminal, disse que iria levar o primeiro-ministro para o túmulo junto com ela. A suspeita, nesse caso, teria conversado com outros manifestantes sobre a aquisição de armas e informações sobre a equipe de segurança do primeiro-ministro. Ela é suspeita de planejar matar Netanyahu com um dispositivo explosivo, de acordo com a emissora pública Kan, que noticiou a notícia pela primeira vez. Na noite de quarta-feira, o Ynet noticiou que a mulher teria uma doença terminal. Ela teria prosseguido com os planos de assassinato após o diagnóstico e planejava levar Bibi comigo para o túmulo, palavras dela. O Ynet afirmou que a notícia dos planos chegou até Gonen Ben Yitzhak, um proeminente manifestante e ex-agente do Serviço de Segurança do Shin Bet, que alertou as autoridades. O Shin Bet, então, prendeu a suspeita, que foi interrogada pela unidade policial por crimes graves e internacionais. Segundo o Canal 12, ela confessou parcialmente as acusações. Logo depois, posteriormente, ela foi liberada com uma ordem de restrição contra a aproximação do primeiro-ministro e dos prédios do governo, ou seja, ela está em prisão domiciliar. Acusações criminais e de terrorismo serão apresentadas contra ela na quinta-feira, hoje. Seus advogados de defesa se recusaram a comentar enquanto aguardam a acusação. Netanyahu criticou repetidamente seus críticos políticos, alegando que eles estavam incitando ódio contra ele e sua família. Ele atribuiu a culpa pelo incitamento ao sistema judiciário, às autoridades policiais e também ao procurador-geral, acusando-os de não fazerem o suficiente para coibir tal prática. O próprio Netanyahu tem sido repetidamente acusado ao longo dos anos de encorajar a incitação que levou ao assassinato do ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin em 1995, ou pelo menos de contribuir para o clima político incendiário que levou ao assassinato do ex-primeiro-ministro. E o Netanyahu, obviamente, negou tais acusações. Seus rivais também o acusaram de incitar regularmente o ódio contra oponentes políticos, a esquerda israelense e os árabes, seja diretamente ou por meio de seus apoiadores. Pois é, a senhorinha foi presa em Israel, mas por um crime bem diferente das senhorinhas que estão presas no Brasil. Aqui, a situação é um pouquinho mais séria do que se possa imaginar. Eu não acredito, dada a condição da doença terminal e do fator político, do viés político dessa senhora, eu não acredito ser uma boa ideia colocá-la em prisão domiciliar.
A fiscalização é mais difícil, é mais complicada, a não ser que tenha alguém na porta dessa senhora impedindo ela de sair de casa, coisa que eu não acredito que está acontecendo. Mas colocar essa senhora que está com uma doença terminal, já colocada na cabeça que ela daria a sua vida pela causa, é um pouco complicado de se confiar nisso. O que você faria como uma pessoa com poder de manter alguém preso? Você colocaria essa senhora em prisão domiciliar? Comenta aqui embaixo. Não esquece, a sua conta bancária pode ficar mais gorda com 5 mil no Pix pela Loteria Federal, que vamos sortear brevemente. Segura aqui embaixo esse link, faça a sua fezinha e boa sorte. Muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo. Eu volto a qualquer momento com novidades direto aqui de Israel. Forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.